Fala galera, beleza? Hoje vou falar um pouco sobre o Tour de Flandres, comentar a vitória maravilhosa do Casper Asgreen quando ele ganhou a E3 Saxo Bank Classic. Eu falei, gente, todos os caras que ganham essa E3 é o mini Tour de Flandres, são caras que podem ganhar a Volta de Flandres pelas características, pela forma como é o fim da prova, é muito parecido e foi o que aconteceu. Bom, essa análise do Tour de Flandres eu não vou falar sobre as subidas, não vou falar sobre tudo isso porque eu fiz um vídeo falando sobre o percurso da prova. É só dar uma olhadinha no vídeo que eu fiz aí da semana passada. Então vamos lá. Como qualquer prova monumento, todo mundo tá louco para ganhar, desesperado, e foi bem legal o que aconteceu. Legal assim, legal pra gente que estava assistindo. Já no comecinho da prova, 240 km faltavam. Dois caras se pegando na frente do pelotão, um tentando passar na frente do outro, freando. O que aconteceu? A UCI já, depois de meia hora de prova, chegou o comunicado, desclassificou os dois, um da Astana e um da Alpecin Fenix. Os caras foram desclassificados por mau comportamento na prova. E os caras estavam na frente do pelotão, um freando, um tentando empurrar o outro, foram desclassificados. Aí depois a gente teve uma outra desclassificação, que aí já não foi uma coisa assim, é uma coisa complicada, porque pelas novas regras da UCI, o cara não pode jogar a caramanhola em qualquer lugar. Ele tem umas áreas onde ele pode jogar. Por exemplo, na chegada, tem lá, a 3 km da chegada, geralmente os caras jogam fora as caramanholas, então tem um lugar para jogar. Nos lugares onde os caras passam e vão receber, pegar uma caramanhola, então ali ele pode jogar. Isso aí já acontece em prova amadora, tá? Se você jogar num lugar que não pode, você pode ser penalizado. E no caso dos profissionais, desclassificado. O que aconteceu? O Michael Schär, ele ficou um pouco para trás porque ele teve um problema no taco da sapatilha. E na hora que ele foi voltar para o pelotão, que ele foi lá, trocou o taco da sapatilha, arrumou, voltando para o pelotão, ele viu uma criança e jogou a caramanhola para ela. Só que ele jogou num lugar que não pode. Então, ele foi desclassificado da prova. Depois ele colocou uma reclamação da UCI. A questão das regras da UCI, a gente contestar as regras, e ainda mais eles que são os profissionais, tudo bem, mas infelizmente essa regra existe e ele tinha que ter obedecido, por isso ele foi desclassificado da prova. Então vamos para a prova em si. Saiu uma fuga e mais ou menos a 50 km para o final, no Koppenberg, nós tivemos uma movimentação ali do Julian Alaphilippe, mas o que aconteceu? O Alaphilippe parecia que ele estava já meio que desesperado, porque atacar a 50 km da chegada no Tour de Flandres, ou o cara tá muito forte, é muito superior aos outros, ou ele tá meio desesperado. E foi o que aconteceu, ele estava desesperado, entrou numa fuga com outros caras, entre eles o Wout van Aert, o Casper Asgreen, o Mathieu van der Poel. E o que aconteceu? Ele já, na hora que teve uma aceleração, ele já não aguentou a pancada. A questão é o seguinte, o ano passado ele, o Mathieu van der Poel e o Wout van Aert saíram juntos na fuga, depois ele caiu, bateu na moto. O Julian Alaphilippe é um cara que não tem um físico para correr Flandres, é uma coisa impressionante ele ter conseguido fazer isso ano passado. Então esse ano se tá mostrando isso, ele não tá mal, ele tá bem, mas ali não tem nenhum cara com a característica física dele, são todos caras grandes. O Casper Asgreen, que ganhou, tem 1,92 m e 75 kg. Ah, mas ele é magro. Ele é magro, mas ele é muito grande, ele é muito forte, tem muita potência. Assim como o Mathieu van der Poel, assim como o Wout van Aert. Então, essa é a questão aí do Alaphilippe. Ele não conseguiu, não tem força, não tem potência absoluta para conseguir acompanhar os caras, porque ali é potência, força bruta, o negócio ali não é brincadeira. E aí, a análise que eu faço é o seguinte: o Casper Asgreen, ele foi o cara que começou a fuga. Ele que teve a iniciativa de atacar, até foi numa feed zone, numa zona de abastecimento,
Ah, mas ele atacou na hora que todo mundo tava comendo. Meu amigo, não tem dessa, não tem misericórdia nessas provas, não tem perdão, não tem dessa. Você acha que os caras vão ficar esperando o outro comer e ir pra atacar? Eles não querem nem saber. Querem. Eu vi um cara falando, é zona de guerra. O cara ataca mesmo, ataca na hora que o outro. Se o outro for comer, ele vai atacar. Não tem dessa, não tem perdão. Não é brincadeirinha de criança. Todo mundo quer ganhar. É claro que ninguém vai derrubar o outro, né? Tem o fair play, com certeza. Mas, o que aconteceu? Ele atacou e era numa subida que não é de cobbles, era uma subida de asfalto. Quem que foi junto com ele? Só o Mathieu van der Poel e o Wout van Aert. Os dois conseguiram acompanhar o Casper Asgreen e foram os três revezando, né? Algumas pessoas falaram assim, ah, mas o Casper Asgreen ele ficou só de roda, por isso que ele ganhou. Não. Assiste a corrida, assiste o replay aí. Ele não ficou só de roda, ele revezou muito junto com o Van Aert e o Mathieu van der Poel. Isso também quer dizer que o Julian Lafilippe, que também é da The Koenig Quick-Step, que correu escrito Elegant Quick-Step. Por que elegante? Elegante é um dos modelos de janela da The Koenig, que é uma fábrica de janelas belga, tá? E ele estava revezando com o Van der Poel e o Van Aert. Tanto é que o Lafilippe deve ter falado, ó, eu não tô bem, deixa o Casper Asgreen ganhar, vai estar na ponta com os outros dois, e foi o que aconteceu. 90% das vezes, depois que teve essa mudança do circuito da Volta de Flandres, que acaba com esse circuito no Haute-Varemont e no Paterberg, a decisão é no Haute-Varemont. A subida do Haute-Varemont ela é muito longa, mas não é inclinada. Então você sobe, ela é inclinada, depois ela dá uma amenizada, que os caras conseguem andar ali a 30 por hora, e depois ela tem essa outra inclinada no finalzinho dela. E foi o que aconteceu. O Mathieu van der Poel atacou, o Van Aert já sobrou ali, né? O Casper Asgreen também sobrou, mas ele sobrou no finalzinho. Na hora que você sai do Haute-Varemont, você vira direita e você pega um descidão e você desce muito forte. Depois tem uma outra subida muito dura no asfalto, mas é muito dura mesmo. E ali o Casper Asgreen conseguiu encostar de novo no Mathieu van der Poel. Na hora que eles viram que o Wout van Aert estava para trás, eles começaram a revezar. Os dois são passistas absurdamente fortes, não que o Van Aert não seja. E o que aconteceu? Eles abriram aproximadamente 30 segundos. E na hora da chegada, para quem não viu, eu coloquei no Instagram, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que tem o vídeo da chegada. A chegada foi exatamente igual ao ano passado. O Mathieu van der Poel estava na frente, e o ano passado era o Van Aert, esse ano o Casper Asgreen. A 200 metros da chegada, sempre o cara que está atrás toma iniciativa, o da frente fica olhando, e aí um fica marcando o outro. Um toma iniciativa, o outro vai. O Casper Asgreen acelerou, e ele conseguiu colocar do lado do Mathieu van der Poel. E o Mathieu van der Poel, faltando 50 metros para a chegada, simplesmente parou de pedalar. Ele desistiu. Ele viu que ele ia perder e ele desistiu. Então isso quer dizer o quê? Que ele não é o Avatar, que nem o pessoal fala. Ele não é de outro mundo, ele é um ser humano. E infelizmente as pessoas ficam... não é que... Presta atenção no que eu estou falando. O Mathieu van der Poel é um fenômeno. Ele é um monstro. Cara, mas ninguém é invencível. O Ed Merckx, que é o maior ciclista de todos os tempos, que ganhou 525 vitórias o cara tem. 5 Tour de France, 5 Giro de Itália, ganhou tudo que você pode imaginar, não tem prova que ele não ganhou. Ganhou o Tour de Flandres 2 vezes, ele perdeu, ele perdia. Então, o que às vezes eu falo, que as pessoas falam assim, ah, você não gosta do Mathieu van der Poel. Ao contrário, eu adoro ver o cara correr com gana, ataca.
Só que algumas pessoas acham que ele é invencível. Amigo, ele não é invencível. Quando ele foi pro mountain bike, ele ganhou muita coisa, mas ele perdeu pro próprio Avancini, sabe? Então as pessoas ficam endeusando o cara e cobrando ele. Isso é uma coisa que ele mesmo já falou. Gente, eu não sou invencível, não é todo dia que eu tô bem. E aí eu dei uma lida nas entrevistas que eles falaram pós-prova. Vou ler aqui para vocês e vou analisar. Então vamos lá, ó. O Casper Asgreen, o que ele falou na entrevista pós-prova? Eu assisti e depois eu tenho... assim, o plano era esperar até as áreas de subidas. Sempre é no Kvaremont e no Paterberg. Na segunda vez que nós subimos o Old Kvaremont, nós começamos a atacar o Wolfpack. Os caras do Wolfpack fizeram muito bem. E era a única equipe que tinha mais de um cara lá. Eu me senti muito bem no último quilômetro, na hora que ele estava junto só com o Mathieu van der Poel. E eu decidi confiar no meu sprint. Na hora que nós chegamos no último quilômetro, eu percebi que a gente ainda tinha 30 segundos de vantagem, que foi... Tinha o grupo atrás, quem atacou do grupo foi o Jasper Stuyven e o Greg Van Avermaet, que ganhou. O Greg Van Avermaet fez terceiro lugar, aliás, ele nunca ganhou essa prova. Ele ainda quer ganhar, mas está cada vez mais difícil, ele mesmo falou isso. O Mathieu van der Poel estava na frente e eu decidi atacar. A vitória foi muito legal. Quer dizer, cara... muito humilde, né? E decidiu acreditar nele. E o mais interessante é que eu estava assistindo uma transmissão e ninguém acreditava que o Casper Asgreen ia ganhar. Nem eu. Na verdade, eu achei que o Mathieu van der Poel ia ganhar, tá? Mas eu acho isso muito legal que para o ciclismo, porque é mais um cara aí para entrar nesse hall aí de caras que estão aparecendo. Então o cara ganhou o E3 e agora a Volta de Flandres. Vamos ver o que o Mathieu van der Poel falou. Eu gostaria de ganhar de novo, mas eu posso aceitar o resultado porque ele foi mais forte. Um sprint depois de 260 km não é a mesma coisa que um sprint depois de 200 km. Eu falei isso aí, cara, depois da Gent-Wevelgem aqui no canal. É um sprint no seu limite. As subidas com os cobbles... vieram muito bem para mim, mas toda vez que eu tentava alguma coisa, o Casper ele conseguia me acompanhar. Uma outra coisa, eu percebi que no Paterberg, que foi a última subida, o Casper Asgreen estava mais forte que o Mathieu van der Poel. Lá, você tem nos cantos, você tem uns vincos de areia e dá para você pedalar ali. E o Mathieu van der Poel procurou esse vinco. E no finalzinho do Paterberg, quem passou na frente foi o Casper Asgreen, não foi o Mathieu van der Poel. E aí você pega ali, vira à esquerda e desce, e aí os caras foram juntos. Mas no Paterberg, o Casper Asgreen estava mais forte. E ali, então rapidamente a gente viu que a gente ia precisar um do outro, né? Depois que acabou o Paterberg. Sem dúvida, ele é um vencedor merecedor. No sprint, eu não consegui fazer força nos últimos 5 segundos. E eu fiquei esperando ele atacar, mas ele não atacou, deixou pro sprint. E é isso aí. Uma outra coisa que eu vi também, numa entrevista, isso aqui tá escrito tal, mas em uma entrevista que eu assisti dele, que o cara pergunta pra ele, você não acha que você chegou ao pico da sua forma muito cedo? Ele meio que desconversa. E aí o cara pergunta, qual é a próxima prova? Você vai defender o seu título na Amstel Gold Race? Que a Amstel Gold Race não aconteceu em 2020, aconteceu em 2019, aquela vitória fantástica do Mathieu van der Poel. E ele falou que não vai correr. E ele estava programado para correr a Amstel Gold Race e não vai correr. Então vamos ver o que vai acontecer. E o Wout van Aert também, vi a entrevista do Van Aert, vi a entrevista do Avermaet. O Wout van Aert falou que não estava com pernas boas. Isso é uma coisa que os caras, você vê a humildade de um cara desse, né? Que nem o Mathieu van der Poel falando que o Casper Asgreen foi o melhor. Isso é uma coisa
que é característica de 99% dos caras que são grandes campeões, a humildade. Então, cara, hoje eu não estava bem, ele foi melhor, minhas pernas travaram. O Van Aert falou, minhas pernas travaram no meio do Old Quaremont e eu não consegui acompanhar eles foram mais fortes. Então, isso aqui é uma coisa muito legal do ciclismo de estrada, essa humildade aí. Uma prova, como eu já disse, maravilhosa, um grande monumento, é a prova que eu mais gosto de toda a temporada do calendário do ciclismo de estrada mundial. Infelizmente nós não vamos ter Paris-Roubaix, foi postergada para o final do ano, no dia 2 e 3 de outubro, depois do Campeonato Mundial em Flandres. Então vai ser mais ou menos igual todo ano, mas a gente vai ter no final do ano. E no feminino quem ganhou foi Annemiek van Vleuten, né? Ganhando para a Movistar, ela que ganhou a mesma prova 10 anos atrás. Annemiek parece que está entrando em forma. Ela deu uma acelerada absurda no Paterberg, largou todo mundo e chegou sozinha e mereceu essa vitória. Então, pessoal, isso aí foi a volta de Flandres, minha bandeirinha que eu peguei lá, né? Eu não tenho uma não, eu tenho 3, mas não adianta nem pedir que eu não vou dar, tá? E é isso aí. Você gostou do vídeo, dá o seu like, não está inscrito no canal, inscreva-se. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, críticas, sugestões. E é isso aí, galera. Até mais. Abraço.